tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia e hoje é a nossa aula número 19 de Robótica Educacional. Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula sobre os conceitos tecnológicos, só que dentro da nossa cidade de Curitiba, isso mesmo. Aonde será que eles estão aparecendo? Na aula passada nós vimos alguns pontos turísticos, por exemplo, a Torre Panorâmica, no Jardim Botânico, a Ópera de Arame, que encontramos a estrutura. E agora nós vamos ver um pouquinho mais de alguns conceitos. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês um vídeo, isso mesmo, que conta um pouquinho da história de Curitiba. Vamos ver então esse vídeo? Curitiba começou onde hoje está aquela que chamamos de Praça Tiradentes, bem na frente da atual catedral. Era o dia 29 de março de 1693 e o pioneiro e líder Matheus Leme deve, com certeza, ter dito aos seus companheiros: não seria aqui um excelente lugar para fundar uma cidade? E nesse dia foi fundada a Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Aconteceu então o contato com os índios tinguis. Tingui, que significa gente de nariz fino. Nossos heróis fundadores, Matheus Leme, Baltazar Carrasco dos Reis, Eleodoro Ébano Pereira e Gabriel de Lara, tiveram com os nativos um verdadeiro encontro épico, que no futuro o grande artista Teodoro de Bona imortalizou numa pintura que ilustra o grande acontecimento. E o cacique dos tinguis guiou os portugueses desde Uatuba até a colina entre os rios Ivo e Belém, a oeste. Chegando em determinado sítio, cheio de pinheiros, fincou sua lança no local onde hoje é o Marco Zero. Fincou a lança e disse aos portugueses com voz forte: Coré-Etuba! Era o índio fundador. Coré-Etuba, Curitiba, que significa aqui muito pinhão. Aí os portugueses entenderam tudo. E conta a tradição que no local brotou uma frondosa araucária. Coré-Etuba, o endereço da fortuna que acolheu os nossos maiores pais e avós, todos também construtores dessa nossa grande cidade. E o capitão povoador Matheus Leme disse: é justo que sejam nomeados os oficiais que haverão de servir a esta cidade e que se façam as eleições. E foram nomeados os juízes, os vereadores, o procurador do conselho e o escrivão da Câmara. E ali nasceu a nossa cidade. Começou uma história tão bendita. E com o passar das décadas, do outro lado do mar, vieram formar Curitiba os que vieram de longe para somar trabalho, beleza e vida à nossa cidade. Os italianos, os alemães, poloneses, judeus, árabes, ucranianos e japoneses. Homens e mulheres de todo o mundo, todos para dar forma e personalidade a uma Curitiba que tanto amamos. Porque amamos Curitiba, não amamos? Cidade sorriso da Rua das Flores, dos ipês amarelos, dos jacarandás roxos, exuberantes árvores floridas que nos trazem a primavera depois do tempo dos pinhões, das frias manhãs de geada. Que coisa mais linda gostar da nossa terra, da cidade onde nascemos e crescemos. Que coisa boa conhecer a nossa grande história. O que pode haver no Brasil de melhor do que viver em Curitiba? Cidade onde brilha a cada dia a luz dos pinhais. Curitiba é sempre linda, quando no verão se ilumina inteira e reflete a beleza de sua gente educada. E no inverno sente o vento frio que agita as folhas de laranjeiras úmidas de chuva. Curitiba é a nossa casa. Cidade que dormiu sertaneja e acordou europeia. Lugar escolhido pelos nossos avós, índios, negros, imigrantes europeus. Cidade de todas as gentes. Curitiba, nós te celebramos no seu aniversário e em todos os dias do ano. Curitiba, Curitiba, que nasce e cresce, onde vivem os homens e mulheres mais felizes do mundo. Cidade que não se cansa de brilhar, nem quando se cobre de neblina nos invernos de calor humano e beleza natural. Curitiba, que se derrama para seu povo amado e alvissareiro.
Curitiba de suas ruas, parques e praças. Curitiba de sua gente trabalhadora, que dá exemplo de cidadania para o mundo. Ah, minha Curitiba, generosa, encantada, flor eterna do paraíso. Curitiba, que ilumina todo o Brasil. Curitiba, sua linda. Te amamos demais. Vocês viram então a história da nossa cidade? Alguns trechos, alguns takes que foram mostrando como que ela foi se desenvolvendo. E vocês viram que o primeiro bairro que surgiu na nossa cidade foi no bairro Alto, onde os imigrantes se instalaram. E o bairro mais antigo de Curitiba é o bairro de São Francisco. Mas as curiosidades bem interessantes, né? Agora que já vimos um pouquinho da história de Curitiba, nós vamos relembrar ali os conceitos tecnológicos na robótica. Vejam ali comigo, acompanhem os conceitos que nós já vimos na nossa aula passada. Nós temos ali, ó, caixa de redução, estrutura e polia e correia, que já trabalhamos na aula anterior. E agora hoje nós vamos ver outros conceitos. Olhem lá, alavanca, engrenagem, cremalheira, plano inclinado, roda e eixo, roldana. E agora nesse primeiro momento da aula nós vamos ver alavanca e engrenagem. Vamos ver então, conhecer um pouquinho o que é a engrenagem, como que ela está presente na nossa cidade? Vejam lá, engrenagens são rodas dentadas que se encaixam com o objetivo de transmitir um movimento. Ou seja, uma engrenagem em contato com a outra, ela vai transmitir esse movimento e possibilitando que execute algum aparelho, algum equipamento que necessite dessas engrenagens. Continuando ali. Os encaixes das engrenagens são precisos, eles não podem ter folga e nem serem muito justos, senão os mecanismos podem travar. Então perceba, conforme aquela animação, uma engrenagem está em contato com a outra. Se existisse um tipo de folga, a engrenagem ela não conseguiria estar naquele circuito rodando em movimento. Então é necessário que elas estejam bem próximas, unidas, para que o movimento aconteça, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Seguindo, assim como as pessoas são dependentes de outras, nas sociedades, as peças são dependentes entre si. Para exemplificar, temos a montagem de um relógio, que mostra como é significativa essa dependência. E vocês vão ver que logo na sequência, eu vou abordar um outro conceito tecnológico para mostrar um relógio muito conhecido aqui em Curitiba. Já vamos ver que relógio que estamos falando. Então, acompanhe ali comigo. Caixa de redução é um aparelho criado para reduzir a velocidade de rotação de um mecanismo. Então, tanto a caixa de redução como as engrenagens, nós encontramos em um ponto turístico muito famoso aqui em Curitiba, que é a Rua 24 Horas. Na fachada da Rua 24 Horas, nós encontramos um relógio, isso mesmo. E nesse relógio, encontramos dois conceitos tecnológicos, que são as engrenagens e a caixa de redução. Vamos ver na sequência? Então vamos ver como podemos encontrar as engrenagens e a caixa de redução na nossa cidade? Percebam ali, ó, Rua 24 Horas. Rua 24 Horas é uma galeria que liga as ruas Visconde de Nácar e Visconde do Rio Branco. Está localizada na quadra entre as ruas Comendador Araújo e Emiliano Perneta, no centro da capital. Então vejam ali na foto que dá pra ver que bem na entrada da Rua 24 Horas existe esse relógio lá no alto, bem grande. E ele é bem reconhecido porque as pessoas antigamente não tinham fácil acesso ao comércio durante a noite. Então foi uma das primeiras ruas que o comércio ficava aberto 24 horas. Acompanhe ali comigo. Marcou época em Curitiba sendo a primeira rua comercial 24 horas construída no Brasil. Na estrutura da fachada há um relógio que possui engrenagens e caixa de redução. Então agora vocês vão ver ali na próxima imagem como que funciona o relógio por dentro. Percebam que são várias engrenagens conectadas e que dão esse movimento. Mas como assim, professora Júlia? Porque imagine, cada ponteiro tem uma sequência ali de uma velocidade que ele realiza dentro do relógio. Ou seja, o ponteiro maior não tem a mesma velocidade do ponteiro menor, nem dos segundos, nem da hora, do minuto também. São velocidades diferentes. Por isso que existe as engrenagens para cada ponteiro com a caixa de redução que vai estar sincronizando o movimento do relógio.
Agora sim, nós vamos para o nosso desafio multiplicando as engrenagens. Eu montei aqui, ó, realizei uma montagem aqui para vocês estarem observando como que funciona esse desafio. Observe então aqui a montagem. Eu tenho uma engrenagem de 40 dentes e a menor de 8 dentes. Além das engrenagens, eu tenho eixos, conectores, vigas, uma placa azul aqui que ela está conectada entre as duas vigas para dar sustentação. Além dessas outras vigas menores para também dar essa sustentação para as minhas vigas maiores. E uma placa para fixar todas essas vigas. Mas por que eu fiz essa montagem? Para realizar o desafio aqui com vocês. Acompanhem comigo na tela. Na montagem, a engrenagem pequena, ou seja, de 8 dentes, está em contato com a engrenagem grande, de 40 dentes. E quando a pequena der uma volta completa, terá usado 8 dentes. Quantas voltas ela precisa dar para que a engrenagem grande dê uma volta completa? Então, o que nós vamos precisar fazer? Olha só. Eu vou estar movimentando aqui a minha engrenagem. Vocês vejam que a minha engrenagem pequena de 8 dentes, ela gira muito mais rápido que a de 40 dentes. Quantas voltas será que eu vou precisar dar nessa minha engrenagem de 8 dentes para completar essa volta de 40 dentes? Uma volta só. Podemos fazer uma conta básica, que é o quê? 40 divididos por 8, isso mesmo, porque vamos chegar ao resultado que se eu tivesse que abrir essa minha engrenagem, planificar ela e ver quantas vezes essa engrenagem de 8 dentes entraria na de 40 dentes, qual seria esse resultado nessa conta? Seriam 5 vezes, isso mesmo. Se eu girar 5 vezes essa minha engrenagem de 8 dentes, ela vai dar uma volta completa de 40, ou seja, é uma conta de divisão. Vejam aqui, olha só, como que está a configuração da montagem que eu fiz aqui, para vocês verem do outro lado, como que está essa engrenagem. Além das engrenagens, das vigas, dos conectores, eu usei também uma manivela com um conector aqui, ó, para ficar mais fácil de eu conseguir girar a minha engrenagem, ok? Mas agora vamos dificultar o desafio. Desafio número 2. Temos uma engrenagem de 40 dentes. Essa aqui, ó, que eu trouxe para vocês. No mesmo eixo da engrenagem de 8 dentes. Quantas voltas essa engrenagem dará quando a engrenagem com a mesma manivela der uma volta completa? Vamos ver então? Olha só. Então ele quer que eu coloque essa minha engrenagem de 40 dentes no mesmo eixo de 8 dentes. Então eu vou conectar aqui. Esse conector não vai ser mais necessário. E ele quer saber o seguinte: quantas voltas vai ser necessário para dar uma volta completa na engrenagem de 40 do outro lado? Então essa resposta é simples. Por quê? Vai ser a mesma quantidade que eu estava dando, porque como a engrenagem de 8 dentes está conectada junto com a de 40, sabe, lembrando que a resposta era 5, porque ela precisava dar 5 voltas de 8, vai ser a mesma quantidade de voltas que essa maior que vai dar. Por quê? Porque ela está conectada no mesmo eixo. Ou seja, se a de 8 precisa dar 5 voltas para dar uma volta completa nessa que está conectada com a manivela, essa aqui também vai precisar dar 5 voltas. Olha lá. 5 voltas para completar. Aí é a mesma conta da divisão. Por quê? Como ela está conectada no mesmo eixo, ou seja, ela está executando o mesmo número de voltas. Então, agora que nós já vimos, resolvemos esse desafio das engrenagens, agora nós vamos dar continuidade e ver onde será que eu posso encontrar as engrenagens em Curitiba, quais outros lugares. Vamos ver? Bicicletas, isso mesmo. Acompanhe ali comigo na tela. Andar de bicicleta proporciona inúmeros benefícios, como prevenção de doenças, perda de peso, sensação de bem-estar, lazer e até economia, se for utilizada como meio de transportes. Curitiba é uma cidade em que o uso da bicicleta é muito utilizado, possuindo diversas ciclovias e ciclofaixas. Acredito que vocês já andaram de bicicleta. Se vocês não andaram ainda de bicicleta, talvez já ouviram alguém andando.
E em Curitiba existem muitas ciclovias, ciclofaixas, possibilitando esse acesso a esse meio de transporte, facilitando. Então, geralmente ali do lado das canaletas, onde tem os ônibus, né? Por exemplo, Santa Cândida, Campo Raso, existem várias ciclovias ali para facilitar o acesso de quem usa a bicicleta. Vamos ver como que é a estrutura de uma bicicleta? Na sua estrutura da bicicleta é possível perceber o conceito de engrenagem e correia. Isso mesmo. Vejam ali na foto. Nós temos uma engrenagem um pouquinho diferente daquela que estamos acostumados a ver. Mas ela tem a mesma ideia, a mesma estrutura, que ao movimentar ali os pedais, está executando o movimento junto com a correia. Agora que nós já vimos, porque a bicicleta não é bem um ponto turístico, mas ela é algo que é muito utilizado pelos curitibanos. Curitiba, ela é muito famosa por ofertar essas ciclovias e ciclofaixas aos curitibanos. Agora nós vamos ver um outro ponto turístico que na verdade já vimos na aula anterior, que comentamos sobre as pontes que tem nesse espaço público. Vamos ver então? Passeio público. É o mais antigo parque municipal de Curitiba. Nasceu da drenagem de um terreno pantanoso e passou por várias transformações ao longo do tempo, tendo sido conhecido como Jardim Botânico. Então, o Jardim Botânico, até tenho aqui a imagem, ele é conhecido ali pela estufa, tem toda uma estrutura e ele fica ali no bairro Jardim Botânico mesmo, aqui no nosso bairro de Curitiba. Mas antigamente o Jardim Botânico era no passeio público, isso mesmo. Então era aqui no centro da nossa cidade. E com o passar dos anos foi mudando de nome até se tornar o passeio público. E vejam ali, na década de 70, com a concretagem do lago e a canalização do Rio Belém, na rua Ivo Leão, o lago passou a ser alimentado por água de poços artesianos. Os pedalinhos eram uma atração que movimentava os curitibanos. Talvez os pais de vocês, os avós, lembram da época que os pedalinhos existiam ali no passeio público. E era um lugar que muitas pessoas iam aos finais de semana para passear no parque e também para aproveitar para passear nos pedalinhos dentro ali do lago, que é artificial, era artificial. Então, só que pedalinho, essa palavra pedalinho nos remete a um conceito tecnológico que existe dentro do pedalinho. E qual será que é esse conceito? São as alavancas, isso mesmo. A alavanca, existe todo um conceito por trás que ao realizar a força ali nos pedais, vocês têm um ponto fixo, que seria entre o pedalinho, onde você, bem no meio central ali, que você está executando e direcionando qual o caminho que o pedalinho vai seguir, para frente ou para trás, direita e esquerda, dependendo da força que você está executando. Então, agora nós vamos ver um pouquinho desse conceito tecnológico que é a alavanca e como que funciona. Acompanhe ali comigo na tela. Barra rígida que se pode mover em volta de um ponto fixo, ponto de apoio, para remover ou levantar grandes pesos a partir do ponto de apoio, que o equilíbrio é obtido. Ou seja, existe todo um ponto de apoio que, dependendo da força que você está executando, ela vai para frente, para trás, para a direita e para a esquerda, dependendo como que ela está direcionada ali no equipamento. Então vamos dar continuidade e ver o conceito sobre alavanca. A alavanca é também conhecida como interfixa, ou seja, ponto de apoio fica entre as duas forças atenuantes. Então ali nós temos uma barra que tem um ponto de apoio e que esses objetos estão caindo. E ao cair, ele está se apoiando ali naquele ponto fixo, ou seja, executando uma força interfixa, uma força potente. Continuando ali, outro tipo de alavanca é a interresistente, na qual a carga fixa entre o ponto de apoio e a força aplicada. Então ali no caso nós temos o carrinho de mão. Vejam ali, eu tenho o ponto de apoio, a força potente e a força resistente no meu carrinho de mão, executando o conceito da alavanca. Já ali, ó, nós vamos ver agora a pinça. Esse último tipo de alavanca, que é um exemplo que é a pinça, é a interpotente, onde a força aplicada fica entre a carga de um lado e o do apoio do outro lado. Vejam ali, tem a força resistente na ponta da minha pinça, no meio a força potente e o ponto de apoio na outra pontinha. Agora nós vamos ver onde que podemos encontrar a alavanca também em Curitiba. Sim, nas gangorras. Em muitos parques, inclusive no passeio público, existe a área de lazer destinada para as crianças. E lá nós encontramos
o escorregador, o balanço, e nós temos também a gangorra, que é um brinquedo específico para as crianças. Vamos ver ali. Curitiba tem mais de 33 parques que totalizam 19,25 km². 4,42% da área da cidade. Ou seja, são vários parques que os curitibanos podem desfrutar com seus familiares e seus filhos. E vejam ali, a gangorra, ela é um tipo de alavanca, ou seja, ela é interfixa. Por quê? Porque nós temos ali a questão do ponto de apoio no meio e que eu estou realizando ali a força nas pontas para estar realizando o movimento. Vejam ali que tem algumas imagens representando como as gangorras estão presentes em nossos parques. Vejo que são vários modelos, mas todas elas têm essa questão da alavanca interfixa. Vamos ver agora, eu trouxe para vocês uma montagem de uma gangorra e uma gangorra maker. Vamos ver no detalhe? Vejam aqui, eu trouxe para vocês uma montagem com bloquinhos de montar de uma gangorra, uma possibilidade. Então eu percebo que eu utilizei aqui alguns bloquinhos, uma viga bem extensa, com outras vigas conectadas na ponta para simbolizar o banco onde a pessoa, a criança, vai sentar. E aqui, olha só, vejo que eu consigo ter o meu ponto de apoio, simbolizando aqui a alavanca. E ela é uma alavanca interfixa, olha só. Eu consigo estar executando o movimento da minha gangorra. Percebo que para essa montagem eu precisei de uma placa para fixar a minha gangorra. Além da placa, vejam que só esses eixos eles não estão conectados bem fixos ali no meu bloquinho. Por quê? Para dar esse movimento de subir e descer, que nem uma gangorra faz, eu preciso que esse conector não seja fixo, e sim um eixo que vai dar essa mobilidade. Então vejam que eu consigo fazer esse movimento de subir e descer. Então essa é a representação maker com os bloquinhos de montar de robótica. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra possibilidade, que é com materiais que vocês podem ter em casa, fazer em casa. Vamos ver ali na tela quais são os materiais necessários para estar executando, realizando essa montagem? Vamos ver. Gangorra Maker, materiais: um rolo de papel toalha, refil, palitos de churrasco, tesoura. E aqui eu também utilizei fita para decorar o meu papel, meu refil de papel toalha, o filtro. Mas eu poderia estar pintando, colorindo, usando giz de cera, lápis de cor, o que vocês preferirem, certo? E para fixar esses palitos de churrasco, para fazer de conta que aqui, né, estou representando que é minha gangorra, eu colei com fita adesiva, certo? Para representar a minha gangorra também, eu trouxe aqui uns bonequinhos, que eu vou estar fixando esses bonequinhos na ponta para ser o peso, a força potente da minha gangorra. Então vejam aqui, olha só, que ao executar aqui uma outra força do outro lado, a minha gangorra vai subir, isso mesmo. Assim como na montagem com os bloquinhos de montar, eu consigo estar representando de uma forma maker a gangorra. Se eu quisesse colocar aqui a outra boneca, eu vou colocar aqui de lado para vocês estarem observando como que é. Olha lá. Essa é a minha gangorra. Percebam que eu precisei fazer um corte no meu rolinho aqui de refil de papel toalha, para que a gangorra consiga ser fixada aqui, ó, mas que não seja bem fixa, porque se eu colasse, eu não ia conseguir fazer esse movimento, certo? De subir e descer. Eu só fiz aqui um recorte para deixar ela apoiada, tá bom? Então essa foi a representação maker da gangorra. Agora nós vamos ver um outro ponto turístico de Curitiba, que fica no Parque São Lourenço. Isso mesmo, vamos ver? Parque São Lourenço. A roda da água possui uma característica única, um rotor hidráulico que necessita de pouquíssima água para seu acionamento. Isso deve-se ao fato dela trabalhar com o princípio da alavanca, utilizando apenas a altura de queda e do volume da água. Vejam que interessante. No Parque São Lourenço, nós encontramos
já logo na entrada, essa roda da água. E só com a força da água, com essa queda, já faz a força ali, o movimento da alavanca. Então, percebo que em vários lugares em Curitiba, nós encontramos o conceito tecnológico da alavanca. Não só o conceito da alavanca, mas vários conceitos. Presente em diversos estabelecimentos, como shoppings, aeroportos e supermercados, a escada rolante é um meio de transporte muito prático. Permite que pessoas se movimentem de um piso ao outro. É inclinada, composta por degraus, podendo ser mover para cima ou para baixo. Então a escada rolante é um meio muito simples de subir de um andar para o outro. Acredito que muitos de vocês já andaram por uma escada rolante. Se não, vocês estão vendo agora, conhecendo como que funciona esse sistema, toda essa estrutura. E vamos ver como que funciona, aonde que foi criada a primeira escada rolante, de onde que surgiu essa ideia. Inicialmente conhecida como elevador inclinado, a primeira escada rolante surgiu em Nova York, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, as escadas rolantes começaram a ser produzidas só em 1947. Então vejam, olha só a estrutura de uma escada rolante como que era nessa foto. Ela não era que nem as laterais com vidros, era uma estrutura mesmo de madeira que as pessoas conseguiam se segurar para estar se locomovendo. E a maior escada rolante do mundo, cercada pela vista arrasadora do cânion de Enchi, na província de Hubei, na região central do país, ela possui 688 metros de extensão. Vejam só que legal essas imagens mostrando a estrutura dessa escada rolante, como ela é extensa, né? E olha que vista bonita onde que ela fica. Agora nós vamos ver ali uma outra questão de um outro conceito dentro da escada rolante. Sua utilização habitual era em lojas e departamentos. No entanto, com o surgimento de shoppings e das estações subterrâneas de metrô, o equipamento foi ganhando popularidade. Atualmente, a maior escada rolante do Brasil está no metrô de São Paulo, na estação República. Possui 32 metros de comprimento. Então, se vocês um dia tiverem a oportunidade, eu não conheço, mas de visitar lá, ver como que é essa escada rolante, o funcionamento. Imagina quantas pessoas são transportadas por dia para ter o acesso ao metrô. Bem legal, né? Mas vejam ali a estrutura. Nós falamos da escada rolante, mas o que estamos falando de escada rolante e robótica? O que tem a ver? Tem tudo a ver, porque o conceito tecnológico que está por trás das escadas rolantes são as engrenagens, polias e correias. Vamos ver ali? Acompanhem comigo. A escada rolante é estruturada por uma corrente formada pela união de degraus em movimento contínuo e circular, como um carrossel, acionados por uma máquina de tração. Os degraus percorrem o caminho que vai do início ao fim da escada e depois circulam, fazendo todo o caminho inverso por baixo da escada. Então vejam ali na imagem, nós temos ali a engrenagem, uma correia com a polia, fazendo todo esse movimento, guia de corrente de degraus, trilho interno, roldana de retorno, corrimão, acionamento do corrimão. São vários aqui, olha, equipamentos dentro da escada rolante e que são conceitos tecnológicos. Bem interessante, né? Agora nós vamos ver ali que já trabalhamos hoje o conceito das alavancas e das engrenagens. Vejam ali comigo. Então, alavancas, engrenagem, caixa de redução, já conversamos sobre esse assunto. Estrutura e polias e correias também. E agora nós vamos ver outros dois conceitos tecnológicos. E agora nós vamos ver as cremalheiras e rodas e eixos, isso mesmo. E vamos ver primeiro então as cremalheiras. Onde será que podemos encontrar as cremalheiras? Nessa primeira animação já podemos ver que nos portões da escola, em alguns pontos turísticos, nós temos ali os portões que são eletrônicos e que tem essa cremalheira. E o que será que é cremalheira, esse nome tão extenso ali? Vamos ver como que funciona a cremalheira? Observem ali comigo. As cremalheiras trabalham associadas às engrenagens. Quando uma engrenagem se move, faz com que a cremalheira se desloque de forma linear. Ou seja, vocês viram então que um conceito tecnológico às vezes está atrelado ao outro. Por exemplo, a polia e a correia. Uma está ligadinha à outra. E a cremalheira também está ligada à engrenagem. A engrenagem em movimento ali no portão, ela está em conjunto com a cremalheira, que vai dar esse movimento de ir para frente e para trás. Isso mesmo.
E agora nós vamos ver nosso último conceito tecnológico nessa aula de hoje, que são as rodas e eixos. Percebam ali na imagem que eu tenho várias rodas, vários exemplos de rodas, tanto de pneu, de carros, de automóveis, como também dos kits de robótica. Vamos ver ali o conceito que está por trás das rodas e dos eixos? A invenção da roda contribuiu para diversos usos de outras ferramentas e abriu possibilidade para muitas construções, ou seja, ela auxiliou todo o processo da evolução da humanidade, possibilitando que pessoas que às vezes carregavam cargas muito pesadas, que conseguissem transportar esses objetos de uma forma mais fácil. Vejam lá, quando pensamos em roda, lembramos, será do quê? Muitas vezes lembramos ali, a primeira coisa que a gente fala de roda, do carro, da moto, mas também vocês estudantes podem lembrar do quê? Do patins, do patinete, do skate, né? Inclusive o skate é uma das modalidades novas das Olimpíadas que conversamos nas aulas anteriores. E lá nós temos um conceito tecnológico que é a rodinha, a roda. Mas na sua origem, acompanhe ali comigo, sua origem não é precisa, mas os arqueólogos acreditam que ela surgiu com os povos mesopotâmicos e se espalhou rapidamente pelo mundo todo. A civilização mesopotâmica utilizava a roda para a produção de cerâmica como vasos e esculturas. Vejam ali comigo, antes as pessoas precisavam empurrar, que nem aquela pessoa ali está carregando, aquele personagem está carregando uma caixa, levando de um lado para o outro. Imagina como era difícil de levar esses objetos, ainda mais eles pesados. E com o surgimento e a invenção da roda, isso possibilitou que, por exemplo, no mercado, as pessoas só empurrassem um carrinho de compras, muito mais fácil. A primeira aplicação da roda foi juntamente com o eixo, que foi uma das descobertas mais importantes da história da humanidade. Porque vejam ali na animação, nós temos duas rodas conectadas a um eixo que possibilitou que o movimento fosse linear, isso mesmo. As primeiras rodas, elas eram de madeira resistente. Depois vieram os aros e mais tarde as rodas passaram a fazer parte também das máquinas industriais. Até hoje tem importância fundamental no nosso dia a dia. Pode ser encontrada nos automóveis, nos aviões, nas motocicletas, nos skates e muitos outros meios de locomoção como o ônibus. E falando em ônibus não é considerado um ponto turístico de Curitiba, mas é um meio de transporte muito utilizado pelos curitibanos. Inclusive nós temos o ônibus da linha Turismo, que faz esse passeio por todos os principais pontos turísticos de Curitiba. E o ônibus utiliza o conceito tecnológico da roda e do eixo, isso mesmo. Agora vamos ver qual será que é o objetivo da roda. Acompanhe ali comigo. A roda, ela transmite de maneira amplificada para o eixo de rotação qualquer força aplicada na sua borda, reduzindo a transmissão tanto na velocidade quanto da distância que foram aplicadas. Então nós temos ali a representação do kit Ludo Bolt do carrinho de montagem. E nesse carrinho de montagem nós temos a roda, e isso faz essa possibilidade de estar realizando esse movimento retilíneo uniforme no carrinho. Vejam ali, nós temos as rodas dos kits de robótica, são vários exemplos, e hoje eu trouxe aqui para vocês estarem observando alguns exemplos dessas rodas. Vamos ver? Agora eu vou lançar um desafio para vocês. Quero ver quem que se lembra em uma das nossas primeiras aulas, que era sobre o pensamento computacional. Isso mesmo, mas o que tem a ver pensamento computacional com conceito tecnológico? Tudo a ver. Um dos pilares do pensamento computacional era o reconhecimento de padrões. E hoje nós vamos, antes de vocês verem essas rodas e quais são as diferenças entre elas, nós vamos reconhecer qual é o padrão de cada roda. Vamos fazer o primeiro reconhecimento por tamanho. Qual é a roda maior? Podemos dizer que ela é essa aqui, que ela tem um pneuzinho aqui por fora, uma borracha, simbolizando aqui os pneus de automóveis, certo? Então eu vou estar separando, reconhecendo esse padrão. Já essas aqui que são menores, eu posso reconhecer por cor, porque o meio dessa aqui é laranja e essa aqui é cinza. Já essas outras peças que eu tenho aqui, olha só, era o kit de montagem, um kit de robótica mais antigo. Então, eu vou estar organizando aqui por tamanho,
porque as cores são iguais, amarela e preta, isso mesmo. Então nós temos aqui, olha só, observem as diferenças das rodas dos kits de robótica. Nós temos o kit de robótica aqui EV3, que são essas peças, essas rodas maiores. Essas aqui também compõem o kit de robótica EV3, então eu vou deixar aqui próximo das maiores. Essas menores aqui são do Ludobot. Percebam que essas rodas aqui, tanto do EV3 como do Ludobot, tem a mesma quantidade de furos no meio dessa roda. E ela tem uma borrachinha, ou seja, é o mesmo padrão, só muda a cor. E essa aqui, olha só, ela tem uns dentes. E essas rodas do kit de bloquinhos de montar representam aqui o movimento que elas podem estar executando em outros tipos de terrenos. Por exemplo, de terra, de areia, se quisesse realizar uma montagem aqui com outros tipos de terrenos. Agora nós vamos fazer uma atividade com essas rodas dos kits de robótica. E a atividade é a seguinte: sudoku de rodas. Para isso eu trouxe aqui para vocês o sudoku impresso. Olha só, deixa eu colocar minhas peças aqui mais pro ladinho, para vocês estarem observando no detalhe. Você se lembra qual que é a regra do sudoku? Basicamente, eu tenho que inserir essas peças, né? Que elas não se repitam nem na horizontal e nem na vertical. Então aqui eu já tenho algumas imagens de algumas peças. Eu vou começar pela peça maior. Vamos ver. Aqui, será que eu posso inserir essa peça, essa roda aqui, que é do EV3? Não, né? Porque ela já aparece na linha vertical e na linha horizontal. Nessa segunda linha aqui minha, não aparece essa roda. Então eu preciso inserir essa roda, certo? Só que detalhe, se eu inserir nessa segunda coluna aqui, já aparece uma roda aqui no início. Ou seja, não posso colocar aqui nesse quadradinho. Então, o único lugar possível para inserir essa roda é nesse quadrado, na terceira coluna. Isso mesmo. Vamos tentar colocar mais uma roda. Então, aqui eu não posso colocar, aqui eu já inseri nessa segunda linha. Na terceira linha, eu não posso inserir nem na primeira coluna e nem na segunda, porque na primeira coluna eu tenho já uma roda, já existe uma roda, e na segunda coluna também. Então, o único espaço possível para colocar essa roda é no último quadrado da terceira linha, isso mesmo. E na última linha eu não preciso inserir nenhuma roda. Por quê? Porque já existe, olha só, uma roda grande. Então essa aqui vai ficar sobrando, isso mesmo. Vamos para a próxima roda, essa roda menor aqui. Eu preciso inserir ela aqui, ó, nessa primeira linha. Essa aqui está fácil, quem está prestando atenção já vai conseguir responder. Porque na primeira coluna já existe essa rodinha aqui. Então, onde que eu vou colocar ela? Se eu não posso colocar aqui, na última coluna. Na primeira linha, na última coluna, vou colocar essa rodinha. Na segunda linha, já existe essa rodinha menor aqui, a média. Então, eu não preciso inserir ela. Já na terceira linha, eu não tenho. Só que na primeira coluna, eu não posso colocar porque ela já está aqui. Então, o único lugar disponível vai ser aqui. Ótimo. Sobrou agora só para completar ali a última linha, para completar com esta roda aqui. Vamos ver? Não posso inserir aqui porque na casa de cima já possui essa rodinha aqui. Então, o único lugar disponível vai ser nesse quadrado aqui. Agora, vamos completar com as rodinhas alaranjadas, o miolo alaranjado. Na primeira linha já existe aqui, ó, vou tirar para vocês estarem observando essa rodinha laranja aqui, então eu não posso colocar ela aqui, não existe essa necessidade. Para completar a minha segunda linha, vou colocar ela aqui, isso mesmo. Na penúltima linha, só falta esse quadradinho para completar e eu consigo colocar ela aqui. Na nossa última linha aqui, vejam que eu já possuo essa roda alaranjada, ou seja, não vai ser possível inserir aqui essa rodinha laranja. Então, eu vou deixar ela aqui porque ela sobrou. Ou seja, qual peça que eu vou encaixar agora são as minhas rodinhas dos bloquinhos de montar. Então, só sobrou esse espaço e está correto, porque ela não se repete nem na horizontal e nem na vertical. E por último, completo aqui, também na última linha, completando a minha linha. Muito bem, essas peças sobraram e o meu sudoku está formado.
Agora, para encerrar nossa aula, nós vamos ver um vídeo. Curitiba, a cidade das ideias. Acompanhe um pouquinho para ver o que fala esse vídeo. As ideias sempre iluminaram Curitiba e tornaram a nossa cidade um dos lugares mais admirados no mundo. Já foi reconhecida como a capital ecológica e agora, ao ser certificada como uma das cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil, Curitiba é a cidade das ideias, que faz diferente, que mostra o caminho com ideias que inovam, ideias que educam, empreendem, ideias que agilizam, economizam, alimentam, ideias que preservam o meio ambiente, que capacitam, iluminam, ideias que emocionam. Quando perguntarem de onde você é ou onde você vive, sinta orgulho em dizer: eu sou de Curitiba, eu vivo em Curitiba, a cidade das ideias. Prefeitura de Curitiba. Então, vocês viram que Curitiba é a cidade das ideias, da robótica, do uso da tecnologia que está presente em todo o nosso dia a dia. E eu convido vocês a participarem da nossa aula, isso mesmo. Caso vocês tenham algum registro, algum vídeo, alguma foto de algum trabalho desenvolvido com a robótica, nos envie por e-mail. Então, o nosso e-mail é robotica@curitiba.pr.gov.br. Ficaremos muito felizes em receber as atividades, os registros de vocês. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau! Tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que eu estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para voltar para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa é importante que você esteja pronto, com o álcool em gel nas mãos, e a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá pra gente se abraçar. E nada de beijos e apertos de mão também. A distância é a melhor forma de mostrar que você tá sempre junto. E ficar 1,5 metro dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. E não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca, beleza? Nem mesmo para conversar. Eu quero muito ver você aqui, mas se tiver algum sintoma, pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis, para você ficar em casa e eles ligarem para a prefeitura para receber orientação. Não esquece que é importante avisar a escola, tá? E com esses cuidados simples, a gente vai conseguir fazer da nossa escola um ambiente acolhedor e seguro. Porque aprender com cuidado é o que nos move. Nós vivemos numa cidade movida pela educação. Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2,
o autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender?